Oi, e bem-vindos ao primeiro Sketchbook Tour. Dá pra ver que eu tenho vários sketchbooks e que vão ser mostrados em outras ocasiões, mas hoje vamos falar desse daqui, o primeiro que eu tive. Primeiro, entre aspas, porque antes eu desenhava onde desce, mas esse foi o primeiro que eu comprei de fato para começar um sketchbook. E ele era bem simples, eu não coloquei nada na capa, nem na frente nem atrás, é só para desenhar mesmo. Deixando isso de lado, vamos mostrar os desenhos. Nesta página, como primeiro desenho, tem um que eu tirei de um shorts do YouTube para desenhar, e em base nisso eu fui fazendo outros rostos, porque era a única coisa que eu sabia fazer na época, e dá pra ver que todos se parecem, só dava nome, mas era só pra diferenciar mesmo, porque esteticamente são iguais. Nesta página temos rostos que se parecem com os anteriores. Ali na direita eu tentei desenhar minha mãe, que ela tem cabelo cacheado, mas eu acho que eu não consegui representar muito bem isso. Mas são só sketches básicos e próxima página. Finalmente, aqui um pouco de mudança para os meus desenhos. Eu comecei a desenhar outros tipos de rosto, não só aqueles que eu fazia. Estão medianamente bem, eu achei que eles estão bonitinhos para a época. Admito que essa página me deu vergonha na hora, porque não sei se vocês lembram da época de 2021 que tinha esse estilo chamado Kidcore. Era um estilo bem emo, por assim dizer, mas eu fazia porque eu estava tentando encontrar meu estilo de desenho e eu acho que são práticas boas que me levaram até os desenhos de hoje em dia. Essa página tem só um desenho pequeno ali e algumas práticas de olho, acho que não tem muita coisa que eu possa falar dela, é o que tá aí mesmo. Aqui temos um dos meus primeiros Draw This in Your Art Style, espero ter pronunciado certo, que é quando você pegava um desenho de outra pessoa e tentava recriar ele no seu estilo. Eu fiz dois aí na época que estão com anatomia bastante precária, mas que ficaram bonitinhos até, principalmente esse aí de baixo. Eu coloquei esse cancelado aí nos desenhos porque eu não tinha gostado deles, mas acho que estão bem pra época. Essa página era para ser um treino de expressões, todos os desenhos foram tirados do Pinterest, acho que quase todos os desenhos desse sketchbook foram imagens do Pinterest que eu peguei para recriar, e estão até boazinhas as expressões, tem um calvo ali em cima, parece bem simpático ele, gostei, é um desenho bom. Outro Draw This in Your Art Style, eu fiz muitos nesse sketchbook, eu acho que esse daí ficou bem colorido, eu gostei dele, só algumas cores que não contrastam muito bem e por isso a estética não fica muito boa visualmente, mas tá bonitinho. Esse é um dos poucos desenhos que eu gosto até hoje. Quando vocês virem os próximos Sketchbook Tour, vão ver que eu refiz ele em vários outros meus sketchbooks. E eu não sei porque eu gosto tanto dele, porque ele é bem simples em si, mas acho que é mais a estética, que eu acho bem bonitinha. E próxima página. Finalmente, alguns desenhos passados a caneta, eles estão bem diferentes dos outros que eu já vinha fazendo. Eu fico muito feliz que a Júlia dessa época estava fazendo outro tipo de coisa. E eu acho que eles ficaram bem bonitinhos, principalmente esse que tá colorido. Eu acho que ficou bem legal o cabelo da menina. E é isso. Esses são os desenhos aleatórios que eu tava testando outras coisas, como esse desenho da sereia aí, ou essa elfa, que ficaram bem bonitas. E eu acho que alguns desenhos desse sketchbook são bem chatos, porque eu tava aprendendo ainda, mas serviram pra alguma coisa no futuro. Mais rascunhos aleatórios, eu colocava um nomezinho em cima, porque supostamente assim eu desenhava melhor, o que não faz sentido nenhum, mas na época eu acreditava nisso, então eu fiz vários do mesmo estilo. Aqui eu realmente não sei por que eu desenhei essas coisas, eu acho que eram sentimentos que eu tava tentando desenhar, e eu vi de um vídeo de outra pessoa como inspiração,
e não entendi muito o conceito. Imagino que no momento eu estivesse passando por uma situação difícil, sei lá, mas ficaram conceituais. Mais desenhos aleatórios. Aquele ali de cima eu lembro que a minha mãe na época elogiou e eu fiquei muito feliz porque eu tinha passado ele a caneta, mas dá pra ver os defeitos agora depois de um tempo. E essa menina que tem heterocromia no cabelo, eu não sei como é que chama isso. Aqui um dos primeiros e últimos treinos de corpo que eu fiz nesse sketchbook. Fiz 2 exemplos que eu acho que parecem iguais. E ainda bem que no futuro eu treinei mais, porque esses daí, pelo amor de Deus. Outro desenho que na época eu gostava bastante era desse menino cogumelo, que eu fiz a primeira versão com lápis e aí depois, como eu não queria estragar, eu fiz outro, só que com caneta. E a coisa que menos me choca é esse dedo todo torto dele, mas ficou bem esquisito pra admitir, eu não sei porque que eu fiz isso. Finalmente um treino de mãos, depois do último desenho, eu acho que eu tava precisando. E essas daí ficaram até que mais ou menos, né? Tem umas que realmente não se parecem com mãos. E algumas que estão diferentes das outras, porque às vezes eu pegava esse sketchbook e desenhava com um estilo mais atual. Mas que bom que eu melhorei. Nessa próxima página eu tenho a leve impressão que o desenho de cima eu já tinha feito ele antes, mas eu acho que eu redesenhei. Foi lá no começo do sketchbook e acho que ficou um pouco melhor. E olha como a minha assinatura era até um pouco tempo atrás, eu mudei, ficou mais bonitinha. E essa menininha bem lindinha de Maria Chiquinha, eu achei ela bem fofa. Aqui começou um show de horrores que era eu tentando desenhar rostos de pessoas reais, não copiando do Pinterest, e ficou essa coisa esquisita. Ainda bem que mais um tempo pra frente eu peguei uma prática, porque esses daí me assustam um pouco até hoje. Aí eu tentei fazer uns aquecimentos antes de desenhar, com esses círculos que eu realmente não vejo qual que tá certo e qual que é errado, porque os dois estão iguais, mas na minha cabeça fazia sentido. E esses rostos bem desproporcionais, eu acho que foi só um treino básico mesmo. Eu não sei porque do nada eu decidi que eu queria fazer aquecimento antes de desenhar. Então tá aí algumas práticas daquelas que te mandam fazer no YouTube, linhazinhas, círculozinhos. E uma coisa bem feia que eu fazia nesse sketchbook, que eu vou estar mostrando, é que simplesmente eu não desenhava na página de trás dos desenhos. O sketchbook inteiro foi assim, só essa página de aquecimento que eu desenhei atrás, por puro milagre, mas era na época que minha mãe ainda pagava os sketchbooks pra mim, então eu não valorizava muito. Essa página aí foi supostamente eu passando por um bloqueio criativo, e essas notas de lindo e maravilhoso foi o que eu coloquei pra esses desenhos feios, porque tava muito esquisito, ainda tava no estilo kidcore, mas ainda bem que eu deixei ele pra trás, né, mas próxima página. Primeira página para os próximos sketchbooks que eu fiz uma colagem que ficou até decente, assim, eu gostei, só que o desenho ficou muito pequenininho em comparação à folha, e eu fiz 2 florzinhas só de vermelho, eu deveria ter feito mais, porém o desenho ainda, eu acho ele bonitinho até hoje, talvez eu refaça ele porque eu não lembrava e achei ele bonito. Temos aqui um desenho muito à frente da minha época, porque eu copiei ele completamente do Pinterest. Eu não sei se eu fiz tracing na época, mas eu acho que sim, porque em comparação aos desenhos, esse daí tá muito bom. Sequência de desenhos aleatórios que não vale muito a pena ficar vendo eles por tanto tempo, tão bonitinhos para sua época, e próxima página. Nessas próximas páginas vão ser vários desenhos coloridos, porque eu tava querendo aprender a usar lápis de cor, então eu tentei várias vezes, até alguns ficaram bonitinhos, como esse aí desse menininho que parece o Pequeno Príncipe, só que com um braço esmagado, mas eu acho que ficaram legais. Eu acho que vamos pular essa parte, não é necessário nós comentarmos sobre estes desenhos dessa página. Depois de muito tempo, mais desenhos de
pessoas reais. Agora esses daqui estão melhores do que os primeiros. Eu achei eles muito bonitos porque é mais ou menos esse estilo que eu tenho hoje em dia, bem assim fofinho, com os olhos grandes. E aí dá pra perceber que eu uso bem a folha, eu só não faço o desenho no cantinho. Eu dei o nome dessa folha de Fazendo Até Acertar e, ironicamente, eu gostei mais do primeiro desenho que dos outros, porque supostamente eu deveria ter melhorado, mas eu acho que ficou bem bonito. Uma das poucas vezes que eu desenhei homem nesse sketchbook, dá pra perceber que eu só desenho mulheres, né? Próxima página. Foi nessa época que eu comecei a desenhar a personagem que me representa, a Júlia, e tá aí as primeiras versões dela. Apreciem porque tá bem esquisitinho, mas foi um começo do que ela se tornou agora, e eu achei fofinho esse daí que tá fazendo tipo essa pose esquisita aí, eu achei bem legal. Nesta página temos uma pequena historieta que eu fiz, que é eu e minha mãe, eu passando raiva porque eu não tava conseguindo montar o cubo mágico, e aí depois eu consegui, e eu fiquei com vergonha depois de ter dado um piti na frente da minha mãe, ela ficou me olhando com uma cara zangada. Foi bem engraçada essa história, e eu achei que o desenho ficou legal, representou bem o que eu tava sentindo na época. Desenhos aleatórios, algumas práticas de rosto e uma sereia com a cauda pintada que parece mais musgo ou petróleo deixado no mar, que na verdade era uma canetinha preta que estava acabando a tinta. Um dos poucos desenhos terminados e que eu gostei na época foi esse, e por algum motivo eu coloquei a data de 2022, sendo que eu estava em 2021, mas relevando isso, eu gostei da menina pintada de roxo e seu amigo Alho Poró, e pena que eu não terminei a outra porque ela estava com uma roupa bem legal e eu deveria ter dado uma chance pro desenho. Mais treinos de mãos, nada novo debaixo do sol, e ficaram até legais. Próxima página. Aqui um desenho que supostamente era eu, não sei porque eu me desenhei assim, sendo que eu não uso esse tipo de roupa e só o tipo de cabelo que tá certo, e ficou bonita, só a mão que me assusta um pouco. Treinava tanto mãos pra na hora do vamos ver sair essas coisas tortas, e eu também não desenhava pernas, né, dava pra ver os cotocos. Estamos chegando no final do sketchbook, então eu uso menos as folhas, e tem esse desenho dessa menina raposa ou cachorro, gato, não entendi, que é outro daquele tipo de desenho para desenhar no seu estilo, e ela ficou esquisita. Próximo desenho. Finalmente, o último desenho do nosso sketchbook, que não é nada honroso, nem fez jus a esse pobre desse caderninho que eu usei para desenhar, que é só essas duas meninas incompletas e essas caras que eu desenhei aí, então não tem nada muito que mostrar nesse último desenho do sketchbook, e foi assim que terminou meu primeiro livrinho de desenho. Ficou faltando quase nada para eu terminar esse sketchbook, porque na época eu tinha comprado outro e eu usei esse tanto de folhas desse caderno. Esse sketchbook é chato? Sim, tem desenhos feios também, porém de certa forma ele me ajudou a eu começar a fazer os meus desenhos e chegar aqui onde eu estou hoje, que são desenhos mais ou menos decentes. Então, feio ou não, eu tenho muito a agradecer a este pequeno sketchbook. E foi isso, o primeiro sketchbook tour. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Tchau!